Bom dia, meus amados e preciosos ouvintes, na graça, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a grande mão do Senhor repousa sobre nós e que possamos ser verdadeiramente abençoados por Deus em mais esta etapa, em mais esta jornada. Nós estamos convidando a todos os nossos amados, preciosos ouvintes, irmãos, para estarem conosco nas nossas programações e que Deus nos ajude a ter um tempo maravilhoso na presença do Senhor Jesus Cristo. O nosso tabernáculo, onde nós congregamos aqui na cidade de Rio Claro, fica na Avenida 54A, 54A, Vila Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. E os nossos cultos são todas as quarta-feiras, 19h30, e todos os domingos, às 18 horas. E você está convidado a estar conosco nas nossas programações aqui em Rio Claro. Na cidade de Guarujá, nós vamos estar na Rua 1, na Vila Zilda, Guarujá, São Paulo. Ali, se você é de Guarujá e da região quiser estar conosco também aí em Guarujá, basta entrar em contato conosco através do WhatsApp. Pois bem, e nós, na nossa programação, o que nós queremos nesta programação é trazer aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, uma palavra de segurança, que é aquilo que nós precisamos. E nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem Hebreus, pregada 21/8/57, quando o profeta nos fala no parágrafo 175, ele abre com uma oração. Ele diz assim: Pai Celestial, nesta noite, nós dizemos nesta manhã, como estamos felizes em sabermos que na abertura da carta aos Hebreus, Paulo voltou diretamente aos Evangelhos. E nós queremos, a partir dessa oração, falarmos sobre a abertura do livro. Ele simplesmente não tomou isto sobre algo que ouviu dizer ou sobre uma experiência. Ele queria que soubéssemos o que era a verdade. E ele voltou diretamente aos Evangelhos. E ele, de volta ao Velho Testamento, o Evangelho que foi pregado a eles, e ele recebeu, através do Velho Testamento ali, todas as sombras e tipos, isto é, porque temos este grande livro. Isso é porque temos este grande livro de Hebreus nesta noite, e eu digo nesta manhã. E nós vemos isto, Senhor, e nós o amamos através de eras. Isto foi queimado, isto foi espalhado. Tentaram exterminá-lo, porém, ela seguiu da mesma forma, pois tu disseste: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não há de passar. Então, o cético, que é o incrédulo, diria: bem, tu disseste, Paulo. Paulo escreveu isso? Não, Paulo, mas Deus. Não Paulo, mas Deus. Quem escreveu o livro foi Deus, não foi Paulo.
Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Correto. Deus usou homens, a sua escolha, homens cheios do Espírito Santo, para escrever a Bíblia. Não existe um livro na face da terra, por mais que seja pontual, por mais que seja aprovado, não existe um livro na face da terra que fora escrito por Deus como foi a Bíblia. Não há catecismo, não há revista, não há sentinela, não há nada. Todos os demais livros escritos que há no mundo foram escritos sobre ideias humanas, ideias de homem. Mas a Bíblia é o único livro encontrado que você pode pegar na tua mão, abrir e ler e ter a certeza que você está lendo Deus em letra. Qualquer outro livro, ele pode ser tirado de contexto da Bíblia, texto da Bíblia, mas a Bíblia é o único livro que Deus colocou o seu dedo. Mas o Deus que estava em Paulo, que estava aquele ser criativo, que estava dentro de Paulo, aquele ser criativo que estava dentro de Paulo. Todo ser humano, todo homem, nascido homem na terra, no mundo, se ele não tiver Deus dentro dele, tudo que ele fazer, tudo que ele falar é suspeito, tudo. Exatamente como estava em Davi, quando ele disse: não deixarei que meu santo veja a corrupção. Ele falando em Davi, mas ele estava se referindo a Jesus Cristo, que era o santo que não viria a corrupção. Nem mesmo deixarei sua alma no inferno. Ele foi ao inferno, pregou as almas encarceradas e voltou do inferno, o único. E o Filho de Deus tomou estas palavras daquele profeta e foi bem lá, nas profundezas do inferno, e disse: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E ele fez isso, porque a palavra de Deus não pode falhar, nem um jota, ela não pode falhar. Como agradecemos a Deus por isso, este grande Urim e Tumim, e saber que nossas experiências nesta noite, eu digo nesta manhã, Senhor, reflita bem nesta Bíblia, aqui. Somos nascidos de novo, temos o Espírito Santo. Somos nascidos de novo e temos o Espírito Santo. Querido Deus, se há um homem ou mulher aqui nesta noite, menino ou menina, que nunca testemunhou disto, como poderia ele se levantar se não há nenhuma vida ali? Ora, eles dizem: eu tenho vida. Tudo aquilo que tem vida em si deseja viver. Toda pessoa que é enferma, que é doente e que deseja viver, tem um desejo de
viver em seu coração. Se ele lutar para alcançar a saúde, ele vai alcançar a saúde. Mas todo aquele que morre, ele morre primeiro espiritualmente. Ele morre primeiro de dentro para fora. Ele desiste de viver. E às vezes você vê uma pessoa, 90, 80 anos, andando bem, falando, trabalhando, fazendo os seus deveres, porque ele sempre lutou para viver. Ele sempre creu que tinha oportunidade de viver e para isso ele lutou. Então, quando a pessoa morre, ele morre por dentro. Ele morre espiritualmente. Ele deixa de lutar para sobreviver. Ele não quer sobreviver. O profeta fala do cordeiro, fala do animal, do servo, que o leão persegue e fere aquele cordeiro. E ele começa a sangrar. Mas o que ele faz? Ele dá tudo que ele tem dentro de si para atingir a corrente do rio, das águas que corre, que flui no rio. Porque ele sabe que se ele alcançar aquela corrente de água, ele tem 90% de chance de se salvar. Aí Davi vem e toma rios de água cristalina que flui dos vossos ventres. O homem e a mulher que está morrendo, que está doente, quando ele morre, a primeira coisa que acontece, a sua alma morre, o seu espírito morre. Ele não luta pela sobrevivência, ele se entrega. Jesus só morreu porque ele se entregou. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja a tua vontade. Aí quando o Espírito deixa ele, aí ele morre. Deus deixando o homem morre. E ali quando Deus deixa Jesus, o homem Jesus, os 16 elementos, morre. Mas foi necessário Deus esvaziar aquele corpo, Deus sair daquele corpo, senão ele não poderia morrer. Enquanto há um espírito de luta dentro de você, um espírito de vida, de desejo, de vontade de viver dentro de você, você não morre. Mas quando você perde a vontade de viver, cansou das lutas, cansou das dificuldades, cansou das guerras, cansou das batalhas, aí você diz: eu não quero mais viver. Aí você para de lutar. Tem aqueles que suicidam, que aqueles que vai ao médico, o médico receita um remédio, o médico marca um remédio, o médico dá para ele uma receita e ele não usa os remédios que o médico receitou para ele. Então ele é um suicida, ele quer morrer. Mas aquele que realmente luta, quer viver, mesmo que ele sabe que aquele remédio não vai resolver, ele vai tomar aquele remédio com fé, ele vai lutar com fé e ele vai lutar para sobreviver. O profeta de Deus vai visitar aquela jovem, pesando 20 quilos, morrendo. Aí o profeta chega na casa dela, os parentes, os pais, vem e pergunta: será que ela aguenta chegar no hospital? Ele disse: não, ela não aguentará chegar ao hospital. Está na mensagem, a fé é a substância. Ela vai morrer antes de chegar no hospital.
E o hospital ficava a 16 quilômetros só de distância. Nem de carro ela chegaria. Aí o profeta percebeu, os pais, a família ficaram revoltados ao ouvir o profeta falar que ela ia morrer. Mas ele diz: vocês preferem que eu fale a verdade para vocês ou que eu fique enganando vocês? Aí ele percebeu o espírito de incredulidade que estava naquela família, aqueles amigos, aqueles vizinhos, aqueles parentes, ele visitando ela. Ele mandou que eles virassem as cadeiras deles, virassem as costas para ele. Aí ele começa a dialogar com aquela jovem. E aquela briga: você não tem fé? Ela disse: eu tenho. Ele disse: você não tem. Ela falava: eu tenho. Ele disse: você não tem fé para a cura. Nesse instante o anjo mostra para ele uma porceira dependurada no teto da casa. Ele olha para ela e pergunta para ela: quantos pés há de distância daqui até aquela porceira? Ela disse: uns 4 metros mais ou menos. Eles fazem com que aquela porceira gira no cômodo, volta e para no mesmo lugar. Ela disse: mas eu não posso fazer. Ele disse: eu sabia que você ia dizer isso, porque você não tem fé. Se você tivesse fé, você obedecia e fazia o que eu estou mandando. Ela disse: mas ninguém pode fazer isso. Pode. Mas isso aí é espiritismo. Ele disse: não. Ela falou assim: mas você pode? Ele disse: eu posso. Ela disse: então faça o que eu quero ver. Aí ficou o desafio entre Deus e a incredulidade. E Deus convenceu aquela incredulidade daquela moça. Ele disse: eu posso. Ela disse: então faça o que eu quero ver. Aí o Mombrana olhou para aquela porceira e ela girou no cômodo e veio e parou no mesmo lugar. Ela virou para o Mombrana e disse: Billy, quem fez isso? Deus ou o diabo? Ele disse: não foi nem Deus nem o diabo. Ela falou: então quem foi? Ele disse: foi eu. Ela disse: mas não é possível. A Bíblia diz: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: muda daqui para lá, e ele obedecerá. A irmã Brana disse que viu que a hora que a fé, a unção, ungiu o coração dela, e ela recebeu a fé para a cura. A irmã Brana disse: agora você recebeu fé para ser curada. A irmã Brana ora por ela e ela é curada. Então, quando Deus quer cuidar de uma vida, Ele faz qualquer coisa para cuidar daquela vida. Se Deus tiver que eliminar uma cidade inteira de 300, 400, 500 mil pessoas e mandar para o fundo do inferno por causa de um filho, de uma filha, Ele faz. Abraão perguntou para Deus: Senhor, se poupará a cidade por amor de 300, sim, por amor de 100, sim, de 50, sim, de 40, sim, de 30, sim, de 20, sim, de 10, sim. Aí Deus virou para Abraão. Abraão disse: eu pouparei a cidade por amor a um justo, mas eu destruirei também a cidade por causa de um justo. E ele destruiu toda Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Deus cuida dos seus dons. E cada filho, cada filha de Deus que vem à terra, que vem ao mundo, é um dom de Deus. E esse dom está protegido por Deus. Há um anjo em torno de cada filho e filha de Deus. Cada um de nós temos um anjo. Neste momento que eu estou falando aqui, meu anjo está aqui do meu lado. Aonde você está, o seu anjo está do seu lado. Por isso você vai para Efésios 4:30, quando diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês fossem selados para o dia da vossa redenção. Como que você entristece o Espírito Santo de Deus? Entristecendo o seu anjo que está do seu lado. Como que você vai entristecer o seu anjo que está do seu lado? Quando você fala a palavra, quando você faz atitude, quando você provoca alguma coisa que não é correta diante de Deus, o seu anjo entristece.
aí você está entristecendo o Espírito Santo. Billy Paul vai corrigir o seu filho. O irmão Branda veio para ele e disse: Billy, você acabou de ferir o anjo da criança. Peça perdão. Mas eu sou pai. Você é pai da carne, mas você não é pai da alma. Mas eu sou marido dela. Você é marido da carne, mas não da alma. Nossa alma não tem dono. Nossa alma é Deus. Veio de Deus e volta para Deus. Porém a Bíblia diz: aquela que vive em prazeres, mesmo viva está morta. Mesmo estando viva está morta. Você diz que tem vida, mas você está morrendo. Você diz que tem vida, mas você está morto. Você alega, diz a Bíblia que você tem, alega a Bíblia que você tem vida, mas você está morto. Dizem que são ricos e nada tem falta, mas não sabem que são miseráveis, pobres, nus, cegos e não sabem. Esse é o estado de Israel. Julga-se as melhores pessoas do mundo, mais ricas, mais sábias, mais inteligentes, mas são cegos, nus e não sabem. E esta é a condição das igrejas nesta noite, eu digo nesta manhã. Estas são a condição das igrejas. O que as igrejas estão fazendo? Apenas amontoando carne. Apenas amontoando homens e mulheres. Mas sem Deus, sem vida. Como eles perdem estas grandes coisas valiosas. Como que eles perdem essas grandes coisas valiosas? Porque não saiu do quintal deles, não saiu do curral deles, não saiu do laboratório deles. Então eles não aceitam. Tudo tem que sair do laboratório deles, tudo tem que sair do convento deles, do seminário deles, senão eles não aceitam. Para saber que o grande Deus Jeová, o qual pode somente produzir por ele, ele diz: traga-me aqueles peixinhos. Ele teve que pegar o peixinho para fazer algo com aquilo, mostrando que na ressurreição tinha que haver algo para fazer algo. Tinha que haver algo para fazer outro algo. Ele não fez somente peixes, mas ele cozinhou o peixe, ele assou o pão e ele alimentou 5.000 com 5 peixinhos e 2 pãezinhos. E 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O Senhor, ó Senhor, isto estava em suas mãos. E ele era o Criador, mas ele teve que ter algo em suas mãos. Ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, ele transformou a água. Mas ele tinha que ter o pão, ele tinha que ter o peixe, ele tinha que ter a água. Ele quer te dar saúde, mas ele tem que ter a sua vontade, o seu desejo de ter saúde na mão para que ele possa exercitar a sua saúde. Ele tem fé para te dar, mas ele tem que ter esta fé no seu coração para ele abençoar esta fé. Ó Deus, toma-me como sou. Ó Deus, toma-me como sou. E quando o fim da minha vida estiver aqui,
Deixe-me ir com esta esperança que estava dentro de mim, sabendo que eu nasci de novo. E teu Espírito tem testemunhado. Amigo, testemunhado com o meu Espírito, que sou teu filho ou tua filha. E no último dia tu os levantarás. Conceda isto, Pai. A primeira coisa que nós temos que fazer, vasculhar os nossos corações, examinar os nossos corações, e termos a fé e a certeza em nossos corações que nós somos filhos e filhas de Deus. Não interessa o que as vozes laterais nos dizem, não interessa o que os espíritos de varejeira dizem a nosso respeito, interessa o que o nosso coração diz ao nosso respeito. Por que a pessoa desmaia? Porque as pessoas têm um ataque cardíaco. E o socorrista pega uma máquina, vai e coloca no peito daquela pessoa e faz a ressurreição naquela pessoa e ela volta à vida novamente. Mas ele tem que ter uma pessoa morrendo e ele tem que ter uma máquina de operação para fazer isso. Deus deu isso a ele. Do mesmo jeito que Deus deu o desejo de vida à pessoa, que a pessoa quer viver, Ele também deu a capacidade para a ciência produzir esta máquina para ajudar na ressurreição da pessoa. Agora, se um médico, se um socorrista pode ressuscitar uma pessoa desmaiada, infartada, com um aparelho, com a máquina, imagina Deus com a palavra. E quanto temos nossas cabeças inclinadas, alguém aqui levantaria sua mão e diria: lembre-se de mim. Irmão Branham, em oração, eu quero que Deus me conheça. Quando antes que eu deixe esta terra, que Ele me conhecerá, de tal forma que me chamará pelo nome. Eu responderei: ó Senhor, o Senhor te abençoe, filho, Deus te abençoe. E a você, senhora, alguém mais, simplesmente levante sua mão, diga: ore por mim. Irmão Branham, isto é o que faremos. Deus te abençoe, jovem. Isto é bom. Agora, enquanto vossas cabeças estão inclinadas, orando, eu vou cantar um verso do hino. Não conheceis as riquezas deste mundo, que cai tão rapidamente. Construa suas esperanças em coisas eternas. Construi as suas esperanças em coisas eternas. Elas nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus. Segure na mão imutável de Deus. Construa as suas esperanças em coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. E nós precisamos de termos esta consciência em nossos corações, de parar de mendigarmos. Nós temos um balcão de depósito de Deus, aonde está depositado tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Nós só precisamos da chave
para abrir este baú. Dentro desse baú tem tudo que você precisa: saúde, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, paciência, virtude e amor fraternal. Tudo dentro desse baú que Deus te deu. Você só precisa ter a chave. Há um homem aqui que pode acender a luz. Você só precisa ter o dedão para tocar no interruptor e acender a luz. Você não precisa ficar mendigando, pedindo favor. Não. Você só precisa de atitude. Eu vou tomar uma atitude com Deus. Daqui para frente eu vou tomar essa atitude com Deus. E dane-se o resto. Se meu marido quiser bem, se não quiser, amém. Se meu filho quiser bem, se meu filho não quiser, amém. Se meu pai quiser, se não quiser, amém. Se minha mãe quiser ou não quiser, amém. Mas eu vou tomar essa atitude. É você e Deus. Elias, quando estava no auge, onde ele estava? No Monte Carmelo, cerrando o céu para não chover, trazendo praga sobre a terra, desafiando Jezabel, desafiando os profetas de Acabe, porque ele estava no auge. Aí quando ele começou a ver as penduras cair sobre ele, que ele já não tinha mais capacidade de encarar Jezabel, os seus inimigos, ele vai para o pé de zimbro, chorar, reclamar, desesperar, pedir socorro para Deus. Aí quando ele viu que não resolveu ficar chorando lá debaixo do pé de zimbro, o que é que ele fez? Ele foi para a caverna. E quando você vai para... Quando Elias foi para a caverna, ele foi sozinho. Ele não tinha auxiliar, ele não tinha ajudante, ele não tinha ninguém. Ele estava solitário. Quando você entra na sua caverna, é você e Deus. Você sozinho, você sozinha. E às vezes é necessário, às vezes é preciso nós entrar nesta caverna para ouvir Deus. Porque quando nós entramos nessa nossa caverna, as vozes bilaterais desaparecem. As desculpas desaparecem. Os acusadores desaparecem. Os bajuladores desaparecem. É você e Deus. E quando ele estava lá naquele sofrimento, naquela agonia, naquela angústia, ele ouve uma tempestade que vinha vindo. Ele sai correndo para fora e diz: Deus vem vindo. A tempestade passou, as árvores, arrancando as árvores, não era Deus. Ele volta para dentro, chorar, meditar, gemer. Aí ele viu um vento mais calmo, ele sai correndo, agora é Deus. Também não era Deus. Vento de doutrina, de tantas opiniões e ideias. Mas quando ele estava já desistindo, houve uma brisa, aquele sereno, aquela garoinha. Aí ele sai e Deus fala com ele: Elias, o que faz aqui? Ó, Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Ele disse: não, rapaz, você não é o único, não. Você não é a única bolacha do pacote, não. Você está pensando que Deus só fala com você? Você acha que Deus só ouve você? Não. Sai daí dessa caverna, pai. Ainda tem mais 7.000 lá fora, de joelho orando, que são seus irmãos, que são seus amigos. É gostoso quando você tem a certeza em seu coração e você descansa nas promessas de Deus. E agora vamos ver o que o livro diz sobre como ele foi aberto. Como o livro foi aberto.
E não é dado a conhecer até que o cordeiro tome o livro e rompe o selo e abre o livro. Vê? O cordeiro tem que tomar o livro. O cordeiro tem que tomar o livro, porque é o único capaz de abrir o livro. Agora, quando você toma algo, é porque ele está fora do seu alcance. Ele está fora das tuas mãos. Aí você toma. O cordeiro não estava com esse livro nas tuas mãos. O cordeiro não estava a posse desse livro. Por isso ele tomou, disse, daqui que é meu. Você não tem saúde. Você não tem vida, você não tem alegria. Alguém tirou isso de você. E foi Satanás, foi o inimigo. Então você tem que tomar, falar, dá isso aqui que é meu. Dá a minha saúde porque é minha. Dá a minha vida porque é minha. Dá a minha alegria porque é minha. Você toma para si o que já é seu. Está escondido agora, recorde, nenhum homem no céu, nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, papa, bispo, cardeal, presbitério, estatal, ou seja lá quem ele for, pode romper esses selos ou revelar o livro, senão o cordeiro. Não foi William Branham, não foi Billy Graham, não foi Oral Roberts, não foi Calvino, não foi os pentecostais que abriu o livro. Quem não foi João, não foi Paulo, foi o cordeiro. E quando o cordeiro toma o livro e abre o livro, ele vem ao homem e revela para o homem o que está escrito no livro. Ao homem cabe apenas receber a revelação de Deus do que está escrito no livro. Por isso diz revelação. O meu chefe chega para mim e fala para mim, ó, fala para o pessoal que amanhã tem hora extra, todo mundo está convidado para fazer hora extra. Eu vou até o grupo, reúno o grupo e falo, ó, o patrão liberou, amanhã tem hora extra para nós. E isso foi o que o William Branham fez. Deus, o próprio Cordeiro, veio e disse para ele. Falou para ele sobre o casamento de divórcio, falou para ele sobre a eternidade, falou para ele sobre o arrebatamento, falou para ele sobre a ressurreição dos mortos, falou para ele quem que era os nomes dos 7 mensageiros. Ele apenas chegou e revelou para nós o que Deus tinha dito para ele. Não foi nada propositado dele. Ele não tinha essa capacidade. Ele não tinha esse dom, ele não tinha esse poder sobre ele. Esse poder foi dado a ele por Deus. E temos conjecturado, olha o que ele está dizendo. Temos conjecturado, presumido, tropeçado, inquirido. Essa é a razão pela qual estamos todos numa grande confusão. Esta é a razão porque o mundo da mensagem do irmão Branham, os pregadores da mensagem do irmão Branham, estão em uma grande confusão. Um puxa um fio daqui, outro puxa outro fio dali, outro puxa outro fio de lá. E quando esses homens estão confusos, o que acontece com o povo, com a igreja? Confusão também.
Um quer explicar de um jeito, outro quer explicar de outro jeito. Um tem mais capacidade, outro tem mais condição. E forma-se uma grande confusão, uma grande Babel. Mas com a divina promessa que este livro de redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro, o livro de redenção. E os selos serão desatados, para que este livro de redenção seja totalmente aberto e revelado. Os 7 selos têm que ser desatados, desmarcados, porque ele está protegendo o livro. Ele está como um cadeado, 7 cadeados, protegendo a mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley e de Branham. Não é uma mensagem só, não é um mensageiro só, são 7. E nenhum desses mensageiros são maior do que o outro, são todos iguais. Apenas em tempo, em era diferente. Mas o mesmo ministério, a mesma palavra e o mesmo Cordeiro. Aberto pelo Cordeiro, nos últimos dias, nos quais nós estamos vivendo agora. Tempo presente, agora. Então, tudo que Deus tinha para revelar para a sua igreja, para o seu povo, ele fez enquanto este mensageiro, William Marlon Branham, estava de pé na terra, vivo na terra. Depois que ele foi para a sepultura, acabou. Agora nós ficamos aí, exportando doutores endividados, professores em sabedoria da mensagem, para vir trazer a revelação da mensagem para nós. O que é a mensagem? Que é a abertura do selo? Que é a abertura do livro? Não! Isso agora é entre você e Deus. É entre a sua revelação na palavra de Deus. Nenhum homem pode te dar isso, seja ele quem for. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo ser.